Quando falamos em tempo do fim, estamos nos referindo a que período? É um período que começa em que ano? Vamos ver quem se recorda disso? O tempo do fim começa em que ano? Quem se lembra? Isso, começa com o fim dos 1260 anos, sobre os quais o profeta João falou em Apocalipse, em 3 textos, e também em Daniel, usando a expressão tempos e metade de um tempo. Então, 1260 anos corresponde a 3 anos e meio em escala profética ou 42 meses. Né? É tudo a mesma coisa. E esse período foi um período em que a igreja foi perseguida. Esse período, na verdade, se conclui no ano de 1798, com a prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier, que era um oficial do imperador Napoleão. E nesse ano se inicia o tempo do fim. Então, o tempo do fim é esse período compreendido entre 1798 até a data da vinda do Senhor Jesus, que nós não sabemos exatamente quando será. E para esse período, será que nós temos profecias que estão a se cumprir e profecias que ainda não se cumpriram? Sim, temos muitas profecias assim, mas nós não vamos poder discorrer assim sobre tudo aqui, porque na verdade esse é um assunto muito vasto. Mas vamos, em primeiro lugar, falar sobre a última profecia com designação de tempo. A última profecia com designação de tempo também é aquela profecia mais longa de toda a Bíblia, que inclui o maior período de anos em toda a Bíblia. Vocês sabem sobre que profecia estamos falando? Eu sei que nós aqui, que já estamos na igreja há tanto tempo, nós sabemos que profecia é essa. Mas eu quero perguntar para as nossas crianças, para os nossos interessados que estão aqui hoje, o Alexandre lá atrás, aqui também o Rodrigo, o Cauã. Vocês sabem qual é a profecia de duração mais longa na Bíblia? Essa profecia se encontra prevista no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14. Lá diz assim: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa profecia foi dada ao profeta Daniel. E ele não compreendeu plenamente o significado dessa profecia. Então, eu queria perguntar para vocês, a profecia mais longa que aparece na Bíblia, ela prevê o período de quanto tempo? 2300 anos. Como nós sabemos que o período de 2300 dias na profecia, na verdade são 2300 anos. 2 textos na Bíblia, nós não vamos ler. Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Então, Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7 nos revelam que na profecia, um dia corresponde a um ano. Então, quando se fala em 2.300 dias, na verdade, o período mesmo a se cumprir é de 2.300 anos. E vamos rapidamente perguntar a vocês, quando foi que esse período começou a se cumprir? Está em Daniel, capítulo 9, 23 a 27. Foi quando o imperador, vocês se recordam? Quem foi? Artaxerxes, Longímano, deu a ordem em que ano? 457 antes de Cristo. Ele emitiu, foi a terceira ordem de emissão, foi a terceira emissão da ordem para a reconstrução de Jerusalém. 457 antes de Cristo. E aqui nós temos alguns detalhes que esse período de 2.300 dias se subdivide, primeiramente em 69 semanas, depois uma semana para completar 70 semanas, mas não vamos tratar em detalhes sobre essa profecia aqui. Vamos apenas saber hoje, especialmente para os nossos irmãos que há tempo não veem esse assunto,
que a profecia das 2.300 tardes e manhãs se iniciou no ano 457 antes de Cristo, com a ordem dada pelo imperador Artaxerxes Longímano do Império Medo-Persa para reconstruir Jerusalém. Então, nós encontramos isso em Daniel, capítulo 9, 23 a 27. Muito bem. Quando foi que esse período se concluiu? Se concluiu, é só a gente fazer a conta, 2.300 anos depois, no ano 1844. No ano 1844, se concluiu o período. E nós havíamos lido no texto de Daniel 8,14, que aconteceria o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então a purificação do santuário ocorreria quando terminasse essa profecia. Essa profecia terminaria já dentro do tempo do fim. Então, quando se cumpriu a profecia, o santuário foi purificado. Ele começou o seu trabalho de purificação, mas havia um grande problema de compreensão da profecia, que os nossos pioneiros adventistas, especialmente Guilherme Miller e os seus seguidores, começaram a estudar esse assunto. Eles perceberam... Irmão, só um ponto aqui. Só a vida de Guilherme Miller dá uma pregação inteira. A gente está só passando rapidamente pelo assunto. Eles pensavam que a purificação do santuário significava a vinda de Cristo, porque Cristo viria a essa terra e purificaria a terra com fogo. Então ele pensou a vinda de Cristo a essa terra, inicialmente marcada para 1843, e depois foram refeitos os cálculos, chegou ao seu ano de 1844. Eles pensaram, o santuário será purificado, porque a terra vai ser purificada com fogo. E acontece que quando o dia passou, vocês se lembram que dia era e de que mês? Dia 22 de outubro de 1844. O que aconteceu? Jesus não veio. E muitos ficaram decepcionados. E então, poucos, que são os pioneiros adventistas, começaram a estudar o assunto e veio à luz, especialmente através de um homem chamado Irã Edson, e ele, com iluminação do Espírito Santo, mas mediante muito estudo, ele percebeu que quando a Bíblia fala em santuário, não estava se referindo à terra, estava se referindo ao santuário que existe lá no céu. E essa verdade já estava revelada nos livros de Hebreus, especialmente no capítulo 7 e no capítulo 9, que falam sobre um santuário lá no céu. Então o santuário foi purificado e isso significava o quê? Agora nós vamos iniciar realmente sobre algumas profecias que estavam previstas para o tempo do fim. O que significa a purificação do santuário? Como que é feita a purificação do santuário? É feita através de algo que nós chamamos de juízo investigativo. Então, notem como que as profecias para o tempo do fim realmente se encaixam. Quando se iniciou o tempo do fim, no ano de 1798, logo a seguir, Deus enviou luz a diversas pessoas para estudarem o assunto do advento. Guilherme Miller não foi o único. Nós falamos aqui na semana passada que Isaac Newton, que era um cientista, mas ao mesmo tempo também entendia muito a palavra de Deus, ele também estudou as profecias. Ele também pensava que a vinda de Cristo estava próxima para o século XIX. E muitos outros, em todo mundo, estudaram sobre esse assunto. E então, nesse período, foi que Deus enviou uma luz muito especial que nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 14. Então eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 14, porque esse é um capítulo muito importante para os adventistas. Nesse capítulo, nós aprendemos sobre uma sequência de coisas que Deus concedeu luz para que nós entendêssemos. Esse capítulo está na Bíblia já há muitos séculos. O livro de Apocalipse, desde o ano 70, desde a Septuaginta, ele está na Bíblia, mas ele não era compreendido. E aí, Deus revelou esse mistério ao seu povo do tempo do fim.
Então nós vamos acompanhar agora, e vocês vão ler na tela, alguns versos do capítulo 14 de Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 14, vamos ler a partir do verso 6. Aqui nós encontramos as mensagens dos 3 anjos. A mensagem dos 3 anjos, a mensagem do primeiro anjo, Apocalipse 14, verso 6, diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então notem, nós temos uma mensagem aqui que é específica para o tempo do fim. A luz dessa mensagem só foi revelada no tempo do fim. Mas ela se encaixa perfeitamente com a profecia de maior duração da Bíblia. Porque diz o texto que assim que terminasse os 2.300 anos, aconteceria o quê? A purificação do santuário. E exatamente nessa época começou a ser pregada a mensagem do juízo investigativo. O juízo investigativo é o meio através do qual se purifica o santuário. Por quê? Porque os pecados são removidos do santuário através do juízo investigativo. À medida em que um nome é levado para julgamento e esse nome é rejeitado, então, simbolicamente, os pecados dessa pessoa são também retirados do santuário e depois serão colocados sobre a cabeça de Satanás. Então, nesse momento, se purificou simbolicamente o santuário. E aprovam-se nomes, rejeitam-se nomes. O meu nome, por exemplo, pode passar em revista, e ainda, mesmo que eu esteja em vida, meu nome pode passar lá. E se meu nome é rejeitado, então os meus pecados são retirados dali. E se meu nome é aceito? Os meus pecados agora foram cobertos pelo sangue de Jesus. E o santuário fica purificado. Nós já, em outros temas, falamos aqui sobre como que funciona isso, né? De que o santuário celestial está cheio de pecado, mas a gente não vai falar sobre isso agora, isso é um outro assunto. Então, através do ministério sacerdotal de Cristo, que se iniciou quando ele subiu ao céu e se assentou à direita de Deus, então ele faz ministração pelos nossos pecados, mas agora começou o dia da expiação. O dia da expiação coincide com o dia do juízo investigativo. É o dia em que os pecados são purificados. Então, esse dia, o dia do juízo, começou em 1844, naquela mesma data em que os nossos pioneiros pensaram que Jesus viria à Terra. Jesus não veio à Terra, mas Jesus passou de um lugar para o outro lugar lá no céu. E nesse lugar, que se chama Lugar Santíssimo, ele está fazendo a expiação pelos nossos pecados. Então, se vocês depois quiserem acompanhar o texto que fala sobre o juízo investigativo, são vários textos na Bíblia, mas o principal deles está em Daniel capítulo 7, versos 9 e verso 10. Muito bem, começou o juízo. Quando que o juízo vai terminar? Não sabemos. Mas quando o juízo terminar, aí vai se cumprir Daniel capítulo 12, verso 1. Jesus vai se levantar, vai se despir das suas vestes sacerdotais e agora ele vai vestir as suas vestes reais. Quando o juízo investigativo termina, aí acontece uma coisa, que está escrito em Apocalipse 22, verso 11. É o fechamento da porta da graça. Terminou o juízo investigativo, fechou a porta da graça. Não há mais intercessão por ninguém. Então hoje, enquanto você comete erros, você ainda tem chance de arrependimento.
Mas quando o juízo cessar, e nós não sabemos quando isso vai acontecer, aí já não haverá mais intercessão. Aí terminou a chance, a oportunidade, não é, de que nós nos arrependamos e sejamos salvos. Muito bem, então nós falamos um pouco sobre a questão do juízo investigativo, que é uma profecia que está em andamento hoje. Mas nós temos também outras profecias. A palavra de Deus diz também que vai haver um tempo, isso vai acontecer um pouquinho antes do fechamento da porta da graça. E alguns dizem que isso acontece em duas fases. Vocês lembram quando o anjo disse assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Significa que nesse período, no período do tempo do fim, a luz seria trazida com muito mais intensidade, com muito mais força. E o Deus que criou os céus e a terra deveria ser adorado como nunca antes. E para que isso aconteça, existe um mandamento especial sobre o qual recai um brilho diferente, que deveria ser restaurado no tempo do fim. Que mandamento é esse? O sábado. Por isso diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o céu, o mar e as fontes das águas. E nós lemos também Apocalipse 4:11, o 11:4, que nós adoramos a Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas. E já falamos aqui há um tempo atrás sobre por que nós adoramos a Deus. Porque Ele é o Criador. E o sábado é o único mandamento que traz em si mesmo a razão pela qual nós devemos adorar a Deus. Por isso ele é chamado o selo de Deus. Então, no último dia, no último tempo, no tempo do fim, esse mandamento deveria ser restaurado. Não é? Muito bem. Só que é o seguinte: esse momento do tempo do fim também é um momento de guerra espiritual intensa. Então, diferentemente do que Deus apresenta, nós temos agora uma contrafação apresentada pelo inimigo de Deus. O Deus apresenta o sábado. O inimigo de Deus apresenta o quê? O domingo, como dia de guarda. Mas a coisa não é assim tão simples. Você guarda o domingo, eu guardo o sábado, cada um no seu canto. Por enquanto é assim em alguns lugares. Mas vai haver um momento em que os guardadores do sábado serão perseguidos pelo simples fato de guardarem o sábado. Então, a palavra inspirada fala sobre algo que é previsto, né, nas profecias do tempo do fim, que é uma ordem legal, uma ordem legislativa, aprovada pelos governos de todo o mundo, para perseguir e, bem, primeiramente é impedir, né, os guardadores do sábado de comprarem e venderem. Então, qual é o nome dessa ordem? É o decreto dominical. O decreto dominical, ele iria acontecer no ano de 1890, sabia? Já estava em andamento, né? E quando a mensagem da justificação pela fé foi pregada em 1888, havia um movimento no Senado americano, havia um projeto, né? Inclusive Jones foi lá defender o sábado, ele foi o principal defensor do sábado perante o Congresso americano, um projeto para o decreto dominical. Mas como o povo de Deus não aceitou a mensagem da justificação pela fé naquela época, então o número dos assinalados não se completou. Então o decreto não foi promulgado. Mas nós não sabemos quando esse decreto vai ser promulgado ou não. Esse decreto está na profecia. E os que quiserem realmente estudar depois, hoje nós estamos apenas passando, né, os assuntos rapidamente, porque são profecias modernas. Então, a gente poderia
irmão Josemar fazer uma série só sobre profecias modernas, fazer uns 10 temas, né, sobre profecias modernas. Aí um para cada tema, assim, né, sobre a cronologia do tempo do fim. Então, mas os irmãos podem anotar, nós temos sobre o decreto dominical, na sua primeira fase, não é? Vemos aqui, eventos finais, página 174. Eu não vou ler, é um texto um pouco longo. Testemunho, volume 5, página 81. Também um outro texto importante. Muito bem. O decreto dominical, ele acontece antes do fechamento da porta da graça. E ele produz uma coisa muito importante na igreja que também está profetizada. O que é? Ele produz algo chamado sacudidura. Tá? Isso é produzido pela perseguição. Então nós estamos aqui na igreja, Deus de vez em quando sacode a igreja, aí alguns saem. Mas existe uma sacudidura que é profeticamente estabelecida, prevista, para esse momento. O momento em que será editado o decreto dominical na sua primeira fase. Então, nessa época, muitos que não estão firmados, na verdade, embora estejam na igreja, eles vão sair. Mas, por outro lado, muitos vão também entrar pelo testemunho dos fiéis. E nessa época já não haverá também a questão da organização, já não vai haver mais, porque os nossos templos serão fechados, os nossos bens serão tomados, nós seremos perseguidos, muitos terão que abandonar suas casas, muitos terão que ir para as montanhas, mas o evangelho será pregado com grande poder. E muitos nessa época sairão da igreja, não é que sairão da denominação, sairão do hall de membros, mas eles abandonarão a fé. Mas muitos também, e nessa época haverá mártires, pessoas vão morrer por amor ao evangelho. Então, nessa época, muitos também virão pelo testemunho dos que pregam a verdade. Assim como foi nos dias antigos, que o sangue dos mártires era semente para que outros viessem. Então, nesse período que nós vamos chamar assim a primeira fase do decreto dominical, então as duas classes vão ficar claramente estabelecidas. Então a classe, como diz em Malaquias capítulo 3, verso 18, então novamente se verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso vai ficar muito claro nessa oportunidade. Então, o evangelho será pregado com todo poder. Nesse tempo também está acontecendo o que nós chamamos de derramamento do Espírito Santo em plenitude. E qual é o nome que nós damos para isso? O derramamento do Espírito Santo em plenitude. Chuva serôdia. Não é? Então, se você quiser ler, encontrar um texto que fala sobre a chuva serôdia, lê Joel capítulo 2, versos 23, 28 e 29. E também outros textos. Grandes conflitos, 611, é um texto muito conhecido, servos de Deus com o rosto iluminado, correrão de um lugar para outro, proclamando a mensagem do céu. Isso é uma profecia. Então, os servos de Deus que hoje se preparam, que estudam a palavra de Deus, que estão ali firmes, né, eles vão, nesse momento, inclusive as crianças também, eles vão receber um poder semelhante ao que os discípulos receberam no dia de Pentecostes. Eles vão pregar de um lado para o outro intrépidos e vão ser perseguidos e vão sair de um lado para o outro e vão, através do trabalho deles, o Espírito Santo vai converter milhares e milhares de pessoas em um dia, e o evangelho será pregado a todo o mundo, né? E como Cristo disse, então virá o fim. Bem, nesse momento, todo mundo vai ter a oportunidade de decidir. Então, hoje nós temos a janela 1040, que inclui mais ou menos 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram dizer do Evangelho. Vocês sabiam disso? Existem bilhões de pessoas que nem sabem quem foi Jesus Cristo. Eles estão ali, especialmente na Ásia, né? É a janela 1040, que a gente pode encontrar no mapa. Eles não sabem quem é Jesus. Nunca ouviram falar do Evangelho. Mas, nessa época, nós não sabemos
com certeza, através da internet, dos meios de comunicação, mas existem outros meios também que vão ser providenciados para que todos tenham conhecimento do Evangelho. E todos vão poder decidir. Então notem que a porta da graça não vai se fechar para o mundo, não é? Porque existem 3 fechamentos da porta da graça, mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o fechamento da porta da graça para o mundo. Ela não vai se fechar enquanto todos não tiverem tido a oportunidade de conhecer o Evangelho. Então, aqueles que estiverem vivos nessa época vão ter a oportunidade de decidir. Hoje, muitas pessoas morrem sem conhecer o Evangelho, sem ter a oportunidade de escolha, porque eles nem conheceram o Evangelho. Esses aí não vão ser nem salvos nem condenados. Eles simplesmente não vão ressuscitar. Mas os que estiverem vivos naquela época vão ter oportunidade, porque eles vão ouvir de alguma maneira o Evangelho e vão ter a oportunidade de decidir. Muito bem. Então, nesse momento, se fecha a porta da graça. Agora, nós temos que falar aqui sobre um outro fato que é previsto também nas Escrituras. Irmão, nota, a gente não está podendo aqui ler todos os textos, né? Porque, na verdade, esse já seria um estudo muito, muito grande. Mas a gente quer mencionar para vocês, porque existe uma sequência, existe uma ordem cronológica, assim. Então, nós vimos que o que deu origem ao tempo do fim é a profecia dos 1.300 anos, em cujo término se inicia o juízo investigativo, que é a mesma coisa da purificação do santuário, mas a purificação do santuário se estende até o fechamento da porta da graça. Mas antes do fechamento da porta da graça, nós temos ali o decreto dominical, que ainda não veio, mas esse decreto dominical está muito próximo, e esse decreto dominical vai fazer com que o evangelho seja pregado em plenitude, vai causar uma sacudidura na igreja, e muitos irão sair, mas muitos irão entrar também, e depois se fecha o tempo da graça. Estamos, o tempo da graça ou a porta da graça. Estamos entendendo até aqui? Né? Temos uma sequência aqui. Muito bem. Mas quando se inicia o decreto dominical, nós vamos ter também alguma coisa que é terrível para a igreja e que vai purificar a nossa fé. Porque diz que a fé é purificada pelo fogo, não é isso? Como se chama isso? Sacudidura já falamos. Também. Mas nós vamos tirar o que nós chamamos de o tempo de angústia. Tempo de angústia. Então, se você quer saber sobre o tempo de angústia, lê Primeiros Escritos, página 33, página 85, página 86. Não é? Então, teremos o tempo de angústia, que também é chamado o pequeno tempo de angústia, que coincide com o início do decreto dominical. E esse será um tempo de angústia terrível para nós, né? E esse tempo de angústia vai causar também a sacudidura. Esse tempo de angústia, vejam bem, não é o tempo de angústia que vai acontecer lá nas pragas, depois que a porta da graça se fechou. A gente vai mencionar sobre isso rapidamente hoje ainda. Diz o texto inspirado, Primeiros Escritos 85, que o início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas há um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. O pequeno tempo de angústia é antes ainda do fechamento da porta da graça. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Então esse é um tempo de convulsão, em que o evangelho será pregado, a chuva serôdia está aí caindo e nós estamos sendo perseguidos. Isso causa uma sacudidura na igreja, um sofrimento muito grande, mas aqueles que estão firmados na rocha permanecerão firmes. Mas nós temos que estar preparados desde agora, né? Muito bem, aí se fecha o tempo, a porta da graça. E agora vamos resumir em poucas palavras, nosso tempo já praticamente se foi. Fechou a porta da graça.
Não há mais intercessão, não há mais possibilidade de arrependimento. Eu quero perguntar para vocês alguma coisa. Depois que se fecha a porta da graça, haverá mártires? Não haverá mais mártires. Por que não haverá mais mártires? Porque não há mais utilidade, né, na morte dos cristãos. Ninguém mais vai se converter, né, pelo exemplo dos mártires. Então não haverá mais mártires. Mas a perseguição vai parar, sim ou não? Não, ela vai se intensificar. Então, depois que fecha a porta da graça, o decreto dominical, que antes se impedia as pessoas que guardam o sábado de comprarem e venderem, agora esse decreto vai ter agora um adicional. Né? Vai ter algo muito terrível que vai acontecer. O decreto não vai ser mais para impedir de comprar e vender, vai ser um decreto de morte. Então, aqueles que guardam o sábado e que estão ali catalogados, né? Porque hoje não é tão fácil as pessoas, as autoridades, ou mesmo as grandes empresas de tecnologia, terem um cadastro muito fiel de todas as pessoas, não é isso? Eles já têm isso aí, né? Pelo CPF ou pela identidade, a gente já sabe, essas empresas sabem quem é quem. Então vai haver um catálogo ali de pessoas que guardam o sábado. Essas pessoas vão receber sobre eles um decreto de morte. Mas nenhum deles vai morrer. Porque Deus vai interceder por eles. Deus vai estender uma mesa no deserto para eles, como diz o Salmo 23, né? Bem, depois se inicia, agora é um período pequeno de aproximadamente um ano, se inicia agora as pragas. E aí sim é um tempo de angústia. Aí já não é um pequeno tempo de angústia, é um tempo de angústia. Mas agora quem é que vai sofrer mais? Aí já não é o povo de Deus. O povo de Deus não vai ser alcançado pelas pragas. Quem realmente vai sofrer agora? Os ímpios. Os ímpios vão sofrer com as pragas. O estudo das pragas ainda é um outro estudo. E o povo de Deus vai ser livrado naquele dia. Os ímpios vão sofrer, o mundo vai entrar em convulsão. E existem alguns detalhes aí, não é? Cristo vai voltar. Essa é a última profecia, né? Eu já fiz aqui alguns temas sobre a volta de Cristo, mas essa é a última profecia que vai se cumprir. Na verdade, há outras profecias, tem a profecia do milênio, né? Mas essa é a profecia que nós mais aguardamos, né? A profecia da segunda vinda de Cristo. Ele vai voltar. E aí sim, a terra será transtornada. Essa terra, como nós a conhecemos, não haverá mais. Não é que o planeta vai ser destruído, ele vai ser totalmente transtornado e ele ficará em escombros. E Satanás habitará aqui nesse planeta por 1000 anos, enquanto os salvos estarão lá no céu, julgando os ímpios. Depois dos 1000 anos, a nova terra será colocada aqui nesse planeta. E nós viveremos para sempre na presença do Senhor. Vejam como o plano de Deus se encaixa em todos os detalhes, não é? E se cumpre. Nós estamos vivendo na 10ª hora, ou seja, estamos ali bem pertinho da meia-noite do mundo. Estamos muito próximos da vinda de Jesus. Estamos muito próximos do momento em que o sofrimento, a morte, a dor, as lágrimas vão cessar. Nós vamos poder estar com o nosso Senhor lá no céu. Mas as palavras de Cristo são em Mateus 24, verso 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que nós estejamos nessa equipe, né, nesse grupo que vai perseverar até o fim. Que o Senhor nos abençoe para isso. Amém.